desenvolvemos lá na CGU um programa de inteligência artificial chamado ALICE, Análise de Licitação em Contratos. Ele já produziu, junto com os auditores da CGU, por meio da detecção que ele faz, uma economia, só no governo do presidente Lula, de 5 bilhões de reais. Aqui eu estou falando de economia mesmo, dinheiro que deixou de ser gasto, porque o programa vai lá, identifica um edital de licitação que está na rua, fala, esse edital, o auditor olha e fala, de fato esse edital aqui tem problema. Manda o gestor corrigir o edital, corrige o edital e gera economia. Aí você fala, de novo, mas no governo do presidente Bolsonaro gerou uma economia menor do que 1 bilhão, do que 2 bilhões de reais. Então no governo do presidente anterior, os editais tinham menos problema? Não. A diferença é que hoje nós usamos o ALICE com muito mais intensidade, com muito mais escala. Nós distribuímos esse programa... Para investigar o que é criminoso ou não. Nós distribuímos esse programa para municípios e para estados. Eles estão fazendo isso. Então é óbvio que o valor que você vai economizar e os problemas que você vai identificar são maiores. Sabe Aumento da investigação, é isso. Eu faço uma analogia. É mais ou menos o seguinte, e aí pergunto para as pessoas em que cidade elas preferiam viver. Você tem uma cidade que o prefeito foi lá e falou assim, eu vou comprar um aparelho de ressonância magnética para examinar a população. E o outro prefeito da outra cidade fala, eu não vou comprar. Esse prefeito aqui examina a população e detecta que 10% da população tem um determinado câncer. Esse prefeito aqui, que não comprou a ressonância, fica falando o seguinte, na minha cidade não tem ninguém com câncer. Aí eu pergunto, vocês preferiam viver em que cidade? Na cidade que o prefeito, por decreto, diz que as pessoas não têm câncer, mas não permite que se faça exames, ou na cidade que tem a ressonância e que você vai poder fazer o exame e saber se você tem câncer ou não? Hoje nós estamos examinando mais. Hoje o nosso governo comprou vários equipamentos de ressonância. Estou falando, obviamente, no sentido figurado, para que a gente consiga fazer essa investigação. A ALICE, por ser inteligência artificial, ela já se desenvolveu em relação a combater o crime? Ela mesma se desenvolveu? Sim, ela na porque medida a inteligência artificial, ela se alimenta. Na medida em que a gente vai utilizando cada vez mais, ela vai melhorando a sua capacidade de detectar risco. E aí aumenta a capacidade de filtrar, digamos assim, casos com riscos maiores, né? Ela acerta mais na identificação dos casos. Uma situação que a gente ajudou muito o gestor público foi lá no caso do Rio Grande do Sul, das enchentes lá em Porto Alegre. Os preços das coisas ficam mais caras, né? Ficam mais caros, aí você tem que pagar mais caro, então você tem que ver como é que você vai fazer para organizar direito os processos. E aí o papel da CGU é um papel de orientação, de prevenção, de auxílio. A gente fala muito de combate à corrupção, mas a gente tem que ter em mente também que, por mais que você lute contra a corrupção, não é só a repressão que vai resolver o problema. Você não vai acabar com ela. Você tem que prevenir. Então, esses mecanismos de inteligência artificial, que faz com que todo mundo perceba que tem alguém olhando, que tem alguém observando, eles são muito eficazes. Quer ver outro exemplo que eu dou? Hoje tem gente que não dorme por causa da ALICE, né? Um tempo atrás, quando você era jovem, eu era criança, você andava pelas estradas do Brasil e todo mundo tinha medo de algum policial parar o carro e te pedir alguma coisa, falar que teu extintor está fora do prazo e não sei o quê. Levar bola. Caixinha de Natal, não sei. Lembra dessa história? Claro que eu lembro. Hoje no Brasil, isso não estou dizendo que não exista mais, mas isso é residual. Ninguém fala mais disso. Ninguém mais fica contando anedota com isso, como a gente ouvia. Por quê? Porque saíram prendendo os policiais? Não, porque colocaram câmera. Hoje as estradas no Brasil, as principais estradas no Brasil, todas têm câmera. Você sabe o que acontece, né? Então você consegue hoje fiscalizar de um jeito muito melhor. E não foi por uma medida repressiva, foi por uma melhora na capacidade de vigilância. No caso do INSS, qual o grau de comprometimento de gente do Estado
que participou dessa corrupção. E como você disse que tem gente que já parte com ideias criminosas, né? Qual é o grau de criminosos que criaram facilidade para que criminosos de crime organizado, que os sindicatos fajutos, entrassem nesse esquema? Quanto do governo de agentes sociais estavam comprometidos? Servidores públicos. É isso aí. Eu não vou falar nome, não vou pré-julgar ninguém, mas assim, o que as investigações concluíram até agora é que houve sim a participação de agentes públicos, né? Que provavelmente receberam dinheiro do esquema para fazer vistas grossas, fingir que não estava vendo, viabilizar determinadas condutas sim. Casos de fraude pode acontecer sem a presença de servidores públicos, né, sem agentes do Estado participando. Agora, muitas vezes isso acontece e a punição nesses casos tem que ser exemplar. Nós já abrimos processos disciplinares contra esses servidores públicos, estão todos afastados. Se eles forem inocentados, eles vão voltar às suas funções, mas hoje eles estão afastados e os processos, tanto no âmbito criminal como no âmbito administrativo, estão prosseguindo em relação a eles. Tudo de uma forma transparente, respeitando-se a presunção da inocência de todo mundo. Claro. O que ficou mais transparente nesse escândalo do INSS foi quando o Lula ligou para o filho dele e falou: olha, se você tem algum envolvimento nesses casos aí, meu amigo, você resolva a sua situação. É essa autonomia que o presidente tem dado a vocês? Cortar às vezes da própria carne? Não, sem dúvida alguma. Assim, o presidente da República, ele tem uma noção muito clara do que é a função dele como presidente da República. Ele sabe que ele está governando um país. Ele sabe que não é a casa dele. Ele sabe que a responsabilidade que ele tem perante o povo brasileiro que colocou ele lá. E ele sabe e defende isso, que a lei é para todo mundo. Ali ele estava falando, obviamente, em tese, né? Se tiver alguma coisa contra um filho meu, um filho de qualquer um, que se apure, se investigue, assim, né? E que se investigue até o final, né? E tudo feito o que a gente não pode também é cair no risco de ter perseguição a determinadas pessoas porque é filho de A e filho de B. Isso também não pode acontecer. Um Estado republicano tem que não pode pecar por um lado nem pelo outro. Esse esquema do INSS pode ser ainda maior do que a gente tem informação? Não, no âmbito Ele foi estancado ou ainda há possibilidade Não, ele foi completamente estancado, né? Por isso que a gente diz, né? Não foi nesse governo que começou, mas foi nesse governo que acabou. Nós já bloqueamos 2,8 bi de bens estão bloqueados na justiça para que possam ser usados para o ressarcimento, mas nós não esperamos isso ser autorizado, né? O Estado brasileiro decidiu ressarcir as pessoas e já foi ressarcido em mais de 3 bilhões de reais a população que foi lesada por esse esquema.